pedir para a nossa equipe posicionar a coluna da Carolina Brígido. Ela traz uma informação que eu quero aproveitar, que é a experiência do professor Gustavo Sampaio, ainda nesse tema, as investigações do caso Marielle Franco, né, um crime que ocorreu já há tantos anos e até agora a gente não tem as informações sobre quem de fato é, né, o mandante desse assassinato. Vamos dar uma olhada aqui, assim mesmo. O STF definiu a portas fechadas foro da delação de Rony Lessa. Assinam essa reportagem Carolina Brígido e Paulo Roberto Neto. Eles contam que o Superior Tribunal de Justiça realizou 2 sessões no fim de 2023 para decidir qual seria o foro indicado para tramitar negociações em torno do acordo de delação premiada de Rony Lessa, apontado como assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes em 2018. Ficou decidido que a delação deveria ser conduzida pelo Ministério Público Federal e não pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O caso deve continuar tramitando no STJ. A notícia foi publicada primeiro no jornal o Globo, confirmada pelo UOL, com fontes do tribunal que deram informações sobre o caso, informações em off. Quando o tema foi debatido em plenário, a sessão teve transmissão interrompida. Os funcionários e outras pessoas presentes deixaram o local, ficaram apenas os ministros porque o caso é sigiloso. O ex-PM Rony Lessa decidiu iniciar negociação sobre colaboração premiada com a Polícia Federal no final de 2023. Com a delação, essa delação está no STJ, há indício de envolvimento de alguma autoridade com direito ao foro especial. O STJ é responsável por investigar e julgar governadores de estado, desembargadores e integrantes de Tribunal de Contas estaduais. Professor, a gente vê aí muita cautela do Flávio Dino ao tratar desse assunto, até porque a informação que a gente tem é que há realmente a negociação, mas não há a homologação, né, para que de fato o acordo seja celebrado. Quero te ouvir sobre isso, né, as informações que a gente já tem, algumas estão sendo divulgadas aí pela mídia, a possibilidade de delação, o que isso implicaria, né, para a investigação, o quão seria interessante para a investigação fechar um acordo de delação premiada com o Rony Lessa e o que ele pode trazer também de fatos, né, de argumentos, pelo menos. É claro que tudo dependeria de uma prova. Diego, e claro que é importantíssima essa delação. É necessário que a resposta final desse caso venha à tona. Não é possível que um Estado nacional da dimensão internacional do Brasil, os maiores países do mundo em institucionalidade, demore mais de 5 anos para dizer à República quem foi o mandante de um determinado crime bárbaro como esse, que atingiu uma vereadora democraticamente eleita de uma das mais importantes cidades do Brasil, justamente uma cidade que foi sede por décadas da capital da República. É claro que essa resposta ela precisa ser dada e já demorou demais. Mas há algumas tecnicalidades aqui, Diego, se você me permite, que têm que ser trazidas para a nossa observação, porque, embora não saibamos, e o ministro da Justiça, ele próprio disse não saber do resultado da investigação, mas note, a própria decisão do STJ de trazer para dentro de si a homologação de uma delação feita pelo executor Rony Lessa já diz muita coisa. Por que o STJ? Quando nós falamos de prerrogativa de foro, ou foro especial por prerrogativa de função, que alguns erroneamente chamam de foro privilegiado, em verdade, nós não falamos de um tribunal só. A prerrogativa de foro não faz com que o Supremo Tribunal seja competente, ou o STJ, ou tribunais de justiça estadual. Isso depende da autoridade. Por exemplo, deputados federais, senadores, ministros de Estado, chefes de missão diplomática de caráter permanente, entre outros, esses, quando acusados, são julgados originariamente, ou seja, são diretamente julgados pelo Supremo Tribunal Federal. No Superior Tribunal de Justiça, são julgados originariamente no foro especial por prerrogativa de função quem? Os governadores dos estados, os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho e dos tribunais regionais eleitorais, os membros dos tribunais de contas dos estados e dos tribunais de contas dos municípios, onde existem, e os membros do Ministério Público da União que oficiam perante tribunais. Diego, é o que estabelece a linha A.
do inciso 1º do artigo 105 da Constituição da República. De maneira que, se vocês ainda me ouvem, se não Sim. houve nenhuma interrupção aqui na nossa comunicação, eu devo dizer o seguinte, que se a polícia não antecipa resultados, essa delação vem em desfavor de alguma dessas autoridades citadas no artigo 105, inciso 1º, a linha A da Carta da República. E como nós não estamos falando de nenhum governador de Estado e nenhum Doutor desembargador, Gustavo, pois não. Exatamente Acho que caiu. sobre isso. É sobre isso que eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois A não. delação à Polícia Federal, o Rony Lessa, ele citou Domingos Fraga. Agora o sinal do coach. A gente vai tentar melhorar o sinal do coach para compreender, mas Conselheiro. fato que o Domingos Frazão, né, ele está mencionando, teria sido citado na delação do Rony Lessa. Agora sim, voltou. A informação já está sendo divulgada por alguns veículos de comunicação, né, coach? Isso, exatamente. Eu vi no jornal O Globo, no online. Domingos Frazão, ex-deputado estadual ligado à família Bolsonaro, hoje conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, que é o caso que o senhor citou de foro privilegiado, né? Em 2019, o Bolsonaro concedeu passaporte diplomático a parentes desse Domingos Frazão. Eu pergunto, agora podem surgir outros nomes, outros delatores? Pode ter alguém mais importante, hierarquicamente falando, do que o conselheiro do Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro? Veja, nem falo aqui, Ricardo, em situação de hierarquia, mas pode aparecer mais gente, sim. Isso pode deflagrar uma relação ou uma reação em cadeia, compreende? Porque, veja, ninguém desconfia de nenhum desembargador de tribunal. Então, quem é que está em jogo para determinar que o STJ fixe a competência de si mesmo para homologar essa delação? Um conselheiro de Tribunal de Contas. Qual é o conselheiro de Tribunal de Contas que está sendo ventilado pela imprensa como possível delatado? Esse conselheiro do Tribunal aqui do Rio. Então, essa seria, a priori, a causa determinadora da competência do Superior Tribunal em prerrogativo de foro para homologar essa delação. Seria como o tribunal não querer antecipar o resultado, já antecipando o resultado, na medida em que afirmou sua própria competência. Aí responde por si mesmo o artigo 105 da Constituição e nossa dúvida acaba. Agora, se daí em diante outras delações advierem numa reação em cadeia e outras autoridades forem delatadas, a depender do foro por prerrogativa de função dessa autoridade, a matéria pode se deslocar de tribunal para outro tribunal. Todavia, me parece, Ricardo, para concluir a resposta ao teu importante questionamento, que não haverá delatado com prerrogativa de foro, porque estaremos falando de antigas autoridades detentoras de prerrogativa de foro, que, nesse momento, por não estarem mais nos cargos, como, por exemplo, o ex-presidente da República, não gozam mais de prerrogativa de foro. Compreende? E, nesse caso, sem prerrogativa de foro, a matéria é processada em primeira instância.